aqui e o outro vem aqui. Deus prosperando, né? E confio que esse também do trono seu. Eu só dormi. E aí eu tenho que ter dois para ver se um queimar. Daí Amaro Batista. Você está na ZYR 769 Rádio Evangélica Adonai. Ibicoara, Bahia. Muito bem, meus amados, nós já estamos de volta. São 5 horas e 24 minutinhos, né? Eu quero mandar um alô aí para todos os irmãos aí que estão ligadinhos no seu rádio, aí na nossa programação, né? Quem tá ligado aí, né? No nosso programa aí, deixa eu ver, Renato, lá na Venha. Alô, Renato, né? Nosso amigo Nau, que tá ligadinho, né? Também tem aí, é o nosso amigo aí, deixa eu ver, né? É o nosso amigo Érico, e Irani, né? Disse que não perca um programa, que a rádio ela é ligada o dia todo, irmão. Assim. Hoje eu tive aí a Venha, né? Muito pessoal aí, né? Que está ligadinho lá na programação aí da rádio Adonai FM. Tem algum alô aí, meu Jefferson, aí? Pra mandar pro povo aí, né? Teu pessoal aí, manda aí, pode mandar, Arthur. A paz, meu irmão Leinho, a paz a todos os ouvintes da rádio FM Adonai. Estou muito feliz aqui mais uma vez de estar aqui junto com o irmão, né? Para juntos fazer esse culto ao Senhor, né? Estamos aqui 2 pessoas, mas juntando quem está escutando, quem está assistindo, né? São muitos irmãos. Então é um culto, né? De celebração ao Senhor e abençoado, né? De muitas pessoas, de muitos ouvintes, né? E eu queria deixar um alô, né? Queria deixar um alô para minha família ali, minha mãe Valdirene, meu pai Antônio, minha avó Baldina, meu avô José, meu tio Ailton, minha tia Dorilene. Tem minha família também, né? Da parte do meu pai ali. Minha tia Maronita lá de São Paulo, que está assistindo, né? Minha tia Neide, ali da Caixa d'Água, né? Que está assistindo também. Tia Nide está assistindo também, né? Queria mandar um alô também para a Nília, né? Nília e família, né? E queria mandar um alô também para Percivaldo lá em Brumado, né? Está nos assistindo. Percivaldo falou que ele perde tempo nos escutando, né? Assistindo lá. É uma bênção de Deus, né? Lá na cidade de Brumado, ele e família, né? E queria mandar um alô também para Joel, né? O pastor Joel está escutando nós lá de Crisópolis, Bahia, né? Tá lá, ele junto com sua esposa, né? A irmã Karine, né? Enfim, a todos os ouvintes que tá na escuta, nos escutando também, né? Ali em lugares aí que a gente nem pensa, né? Que a gente tá falando e o pessoal tá escutando, mas tem muitos irmãos aí e às vezes esquecemos que é muita gente, né? Acaba esquecendo algumas pessoas, né? Mas eu mando alô para todos aí, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, quem está ligado também é a minha mãe, Júlia, lá em Canjirana, e Mazin, tá também aí nos assistindo, né? O meu tio Anivaldo, né, também tá lá nos assistindo ali na rua da Caixa d'Água, né? Também quem está nos assistindo aí, deixa eu ver, né? Também o nosso irmão Messia, aí pela canal do YouTube, né? Toda a igreja ali em Canjirana, né? O preguei lá, foi uma benção na quinta-feira, né? Deus manifestou. Muito bom, né? Benção do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe todos vocês aí que estão aí no YouTube, né? Assistindo o programa lá, não só assiste, né? Escreve também, né, irmão, gente? Deixa o like. Tem minha tia lá em Cascavel também que tá nos escutando, tia da Uvinha, né? Lembrei dela aqui agora, tá nos escutando. Muito bem, nós vamos uma música e daqui a pouco a gente já entra na palavra, né, irmão Gerson? Amém. Agora são 5 horas e 29 minutinhos, né? Arlindo e Gil canta aí.
isso acontecer, levante a cabeça e tome posse da vitória. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Não tem ponto de interrogação, a vitória é garantida. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Não tem ponto de interrogação, a vitória é garantida. Deus não prova o crente além das forças, não. Ele sabe até onde você pode suportar. Essa lágrima em teu osso Deus vai enxugar, e as promessas que Ele fez se cumprirá. Só depende de você pra isso acontecer. Levante a cabeça e tome posse da vitória. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a tua história com as próprias mãos. Não tem ponto de interrogação, a vitória é garantida. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Não tem ponto de interrogação, a vitória é garantida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Milagres. Um fruto da fé de quem acredita no impossível. Chegou a hora do seu milagre. Ore a Deus. Tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Chegou a hora de brincar! A paz, meus irmãos, novamente, né? Todos os ouvintes da Rádio Adonai. E agora chegou o momento, né? Da palavra do Senhor, né? Já foi cantado os louvores aí para edificação da alma, né? Os louvores também que abençoam grandemente a vida da gente, né? Assim como os anjos também louvam lá no céu, né? A gente faz aqui na terra. E agora chegou o momento da palavra, né? O momento da meditação, né? Onde a gente começa a aprender mais sobre aquilo que a gente crê. Tudo que a gente crê, tudo que a gente vive, nós que somos cristãos, né? Nós tiramos de um livro só, que é a palavra do Senhor, né? A nossa base, o nosso fundamento vem da Bíblia. Muitas pessoas falam assim, a Bíblia foi feita pelas mãos dos homens. Eu falo, realmente foi. Só que, e a inspiração foi do homem? Não. A inspiração veio do Senhor.
Você vê ali Moisés, quando ele estava escrevendo ali os 10 mandamentos, algumas leis ali para o povo de Israel. Quem deu a inspiração ali, as leis para Moisés, foi Moisés? Não. Foi o próprio Senhor. Inclusive ali nas tábuas da lei, o próprio Deus, a Bíblia nos fala, que ele escreveu nas pedras, né? Moisés pegou as pedras ali e o próprio Deus escreveu para ele, né? E outras passagens também foi inspirada por Deus, Moisés escreveu, e outros profetas também do decorrer de Gênesis e Apocalipse, né? Do começo ao fim, todos foram inspirados por Deus. Então vamos lá. A palavra de hoje se encontra no livro de Salmos, né? Para quem não sabe, o livro de Salmos também é um livro bem conhecido, né? Fala sobre Davi, né? Sobre algumas poesias dele, algumas passagens que ele fala, né? E se você tiver a Bíblia aí, ó, ou de repente você não tem tanto costume de ler a Bíblia, você pode abrir no meio, né? Se você abrir no meio aqui, você vai pegar o livro de Salmos, né? É assim? Aí você vai procurar aqui, ó, versículo 133, né? Que se encontra a palavra que nós vamos pregar hoje, né? Versículo 133. No meu título aqui, na minha Bíblia, está marcando união e paz, né? Mas em outras Bíblias pode estar diferente aqui, só que é uma coisa só, né? A palavra de Deus é uma só. Porque a minha aqui é uma tradução mais simplificada, né? Para os dias de hoje, né? Enfim, começando aqui, Salmos 133, versículo 1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem todos irmãos. Então, a Bíblia está falando aqui para a gente que, como é bom que nós cristãos, que nós, pessoas que temem a Deus, vivam em união. Hoje em dia, você pode perceber que as pessoas estão com o coração muito frio. As pessoas, qualquer coisinha é motivo de briga, né? Qualquer coisinha é motivo de ficar com raiva. Hoje em dia, tem pessoas que se você não falar com ela e de repente você não está nem vendo ela, você não falar com ela, ele fica com raiva de você. Ou um exemplo também ali nos programas de TV, de vez em quando, eu não sou muito de assistir jornal, mas lá de vez em quando eu assisto, né? E sempre passa, né? O cara passou ali no corredor, né? A moto, bateu no carro, coisa simples, o cara sai do carro e começa a brigar, e é motivo de briga. Daqui a pouco, a Bíblia fala que um abismo sai puxando o outro. Daqui a pouco, um quer tirar a vida do outro, um quer bater, tira uma faca, um revólver, alguma coisa ali, né? Então, é o que a Bíblia nos fala, ó. Como é bom e agradável é que o povo de Deus viva unido. Nós precisamos buscar essa união. Nós precisamos viver em comunhão um com o outro. Sabemos que somos pessoas diferentes, né? Cada um é diferente. Cada um pensa de uma forma. Eu penso de uma forma, o irmão Leinho aqui pensa de outra forma. Você que nos está assistindo aqui, escutando, pensa de outra forma, né? Só que a gente precisa viver assim como o apóstolo Paulo fala ali, um suportando ao outro, não é? Eu estava vendo ali uma notícia ali, que infelizmente aconteceu uma tragédia ali em Salvador, né? Sobre a Igreja Mundial, a sede aqui de Biquara, né? Um jovem matou um casal ali, né? Na frente da igreja. E o policial chegou, estava fazendo aquela perícia toda, conseguiu prender o rapaz, né? E aí chamou o bispo lá, né? O bispo estadual da Igreja Mundial ali, e ele aproveitou o momento ali para dar entrevista e pregar o evangelho, né? E ele falando, né? Que por que aconteceu isso? Porque o amor está esfriando. Ele falando sobre o primeiro homicídio que aconteceu no mundo foi entre dois irmãos, entre Caim e Abel. Caim, ele ofereceu um sacrifício ali para o Senhor, né, uma oferta, né, para o Senhor, de qualquer jeito. Ele pegou ali, falou assim, Senhor, vou pegar qualquer coisa aqui e vou dar para o Senhor. Porém, Abel não, Abel chegou, ele se esforçou. Abel falou assim, o meu melhor eu vou dar para Deus. Aquele que eu tenho melhor aqui no meu campo ali,
ali nas minhas plantações, vou dar para o Senhor como sacrifício, né? E a Bíblia nos fala que o Senhor se agradou da oferta de Abel e desprezou a oferta de Caim, né? Por conta disso. E o que Caim fez? Caim chegou, foi lá e, sem pensar duas vezes, matou o seu próprio irmão. Por causa de usura, né? Por causa da inveja. Então, você vê que isso não foi registrado agora. Isso foi registrado há muito tempo, né? A Bíblia fala que tem muito tempo que isso aí foi feito. Esse homicídio, né? Então, voltando ali para o caso que aconteceu no Salvador, o bispo falando que ele matou ali aquele casal porque ele não soube controlar. Ele sentiu aquela raiva ali, né? E deu aquela vontade ali de fazer aquele determinado ali, querer fazer aquele contra o outro irmão, só que ele não controlou aquilo, aquele impulso, né? A Bíblia fala que a gente tem que suportar um aos outros e, sem pensar, às vezes acabou matando, né? Aí você vê, a consequência agora foi o quê? Ele foi preso. Eu não sei se vai ficar preso lá por muito tempo, o que vai acontecer. Só que também tem aquela questão espiritual, que é a justiça maior que nós mais tememos, é a justiça do Senhor, né? Então ali já é um pecado não só contra o irmão dele ali, que ele matou, aquele casal ali, né? Mas também contra Deus, não é? Então ali, continuando aqui, né? Versículo 2: é como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas, e pela gota do seu, e pela gola do seu manto sacerdotal. Então aqui a Bíblia fala aqui que quando você vive em união uns com os outros, a Bíblia compara com um azeite perfumado. Então o azeite ele simboliza ali o Espírito Santo, né? Ele representa a unção do Senhor, porque o azeite era usado para quê? Para ungir, não era assim? Então naquele tempo, hoje não se vê muito isso, né? É tanto que poucas pessoas falam sobre isso aqui, mas naquele tempo ele passava o azeite, o perfume, até se escorrer nas suas barbas, né? Porque a barba, muitas pessoas nem sabem disso, né? Mas o Senhor tem uma lei ali que fala que o homem não poderia cortar a barba, né? Porque a barba simboliza a extremidade do homem, né? Então é uma lei do Senhor, né? Só que muitas pessoas às vezes falam assim: então eu estou em pecado de não ter. Eu falei, não. Porque o que importa é o coração, né? Você vê ali que os profetas, eles passavam ali o azeite e passavam ali na barba. No caso, as mulheres passavam ali o azeite nelas no cabelo, né? O cabelo comprido, que o cabelo comprido na Bíblia para a mulher significa o véu, né? Não é assim? Então, a extremidade do homem vem da barba, mas o véu da mulher vem do cabelo. Só que, porém, independente se um tem ou não, o que importa é o coração. Eu sempre falo, o que importa é o coração. É aquilo que você pensa sobre Deus, né? Então, eu não vou entrar muito aqui nesse assunto aqui, né? Uma hora eu posso explicar para o irmão mais profundo, mas deu só um resumido sobre esse versículo 2 aqui, né? Então, continuando, né? Versículo 3: e como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção. Então, a bênção de Deus está sobre quem está em comunhão com Ele. Não adianta você falar assim: eu sou um crente, eu sou de tal denominação, eu sou isso ou aquilo, e você não tiver uma vida com Deus. Para você receber a bênção do Senhor, você precisa estar em comunhão constante com Ele, lendo a Bíblia, dando um exemplo, né? Também que o exemplo é o mais importante. Eu não estou querendo dizer aqui falando para você ser perfeito, porque isso não existe, né? Todo mundo passa por problema, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem um leão para matar, né? Todos os dias, né? Porque assim, tem pessoas que, infelizmente, tem pessoas que acham que é fácil você servir a Deus. Falar assim: eu botei um terno, eu botei ali uma Bíblia de baixo e baixo, eu estou indo para a igreja, Deus vai me salvar. E não é assim. Porque é muito fácil, né? Você pegar ali, botou ali
a aparência engana. A aparência, você está demonstrando aquela aparência ali para o povo está falando assim, esse aqui é um homem de Deus. Mas será que por dentro, você com o Senhor, você é um homem de Deus mesmo? Ou você é uma mulher de Deus? Então, para Deus dar essa bênção aqui, ó, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção. Você precisa estar debaixo da graça do Senhor. Um tendo comunhão com o outro. Um suportando uns aos outros, né? Nós precisamos estar cada dia orando, pedindo a Deus sabedoria, né? Pedindo a Deus ali para dar ali aquele entendimento, aquela sabedoria que eu sempre falo. A sabedoria do homem, ela é falha. A sabedoria do homem tem um limite. Mas a sabedoria de Deus, que vem do céu, ela sim, é a que transforma, é a que cura, é a que salva, é a que liberta. Não é aquilo que eu falo. Não é aquilo que eu falo, não é aquilo que um pregador fala, é aquilo que o Senhor fala, né? Uma vez eu estava escutando um pregador, né, muito assim velho, assim, já muitos anos assim, de evangelho, e ele falando bem assim, que mas é como naquele tempo, porque tal fulano falava assim e Deus operava, porque ele usava tipo assim, porque fulano falava assim. Ele estava falando exemplo de outro pastor que ele tinha, né, ali, né? Aí eu fui procurar aquele versículo ali para entender o que ele estava falando, né? E quando eu cheguei não tinha nada a ver com o que ele estava falando, né? Então eu sempre falo, não é a minha palavra, não é aquilo que eu penso, é aquilo que a palavra de Deus pensa. Quando a gente é inspirado por Deus, quando a gente está no caminho do Senhor, aí sim, você pode falar, é que nem fulano falou, né? Mas muitas vezes tem pessoas que às vezes ali no impulso não está inspirado por Deus, né? E você acaba se deixando levar por aquilo. Então, eu vou deixar mais um aqui. Eu vou pular aqui para o capítulo 136, que fala sobre um hino de gratidão, né? Aqui, ó, versículo 1. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Então, eu pulei aqui por quê? Porque aqui fala do amor que o Senhor tem por nós. O Senhor é grande e misericordioso, né? Então, ali, naquele acontecimento ali, o que aconteceu? Ele matou, ele pecou contra Deus, ele fez um ato ali que não agrada ao Senhor. Inclusive, o bispo orou pela família dele, né? Falou assim, que Deus abençoe a família dele ali, o homem que matou, né? E também os familiares também dos jovens que perderam, né? E ele falando que se ele se converter, se ele buscar o Senhor e pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, o Senhor perdoa ele. Mas por que Deus perdoa ele? Porque ali, naquele acontecimento ali da palavra do Senhor, que fala que o ladrão estava ali junto de Jesus, né? Para você ser um ladrão, para você estar crucificado na cruz, você era uma pessoa boa, uma pessoa ali que estava ali tudo certinho? Não. Para você chegar ali na cruz ali, você tinha que fazer uma coisa muito errada. Você tinha que fazer uma coisa muito ali que era contra ali os preceitos ali da lei, ali alguma coisa de ruim você fez. Então, ele, com seu coração humilde, né? Ele vendo um homem ali todo sangrento ali, cheio de pregos, morrendo, um homem ali todo desfigurado, né? A Bíblia fala que Jesus ele ficou tão desfigurado que ficou irreconhecível. Então ele vendo aquela situação ali, ele olhou para aquele homem ali, nosso Senhor Jesus, não como um homem normal, mas como um Deus. E ele falou para Jesus bem assim: lembra-se de mim quando entrar no teu reino. Jesus primeiro sondou o coração dele. Coração, quando sempre fala o coração, não é essa carne que fica pulsando aqui do lado esquerdo, não, ó. O coração na Bíblia é nossa mente, é aquilo que faz a gente pensar, raciocinar, né? Então Deus sondou o coração dele e falou: hoje mesmo estará no reino do céu. Do outro lado também tinha um ladrão. Só que aí o que acontece? A Bíblia fala que esse ladrão, ele zombou de Cristo. Falou assim: se você é Deus, desce daí, salva você e nós aqui. Ficou ali zombando.
Aí eu te pergunto, ele teve salvação? Não. Ali foi só a misericórdia de Deus, mesmo que estava zombando do Senhor Jesus. Então Deus, ele conhece o coração do homem, né? Então, para concluir aqui, precisamos viver em comunhão com Deus, precisamos estar sempre meditando na palavra do Senhor, uns suportando aos outros, não ficar importando com certo tipo de coisa, né? No dia a dia, de repente ali você está meio estressado, acontece uma coisinha simples, depois uma coisinha simples ali, depois torna uma coisa tão, né? Começa uma coisa assim, daqui a pouco começa uma briga, um negócio ali, né? Das pouquinhas coisas o inimigo está de olho, ó. É naquelas pequenas coisas, né? Ele fica esperando que aconteça uma coisa grande, entendeu? Então, de repente, ali, que nem eu falei ali, tá no trânsito ali. Por exemplo, São Paulo, né? Que é um lugar muito ali violento e tal. Você passou ali, o cara bateu em você, ou então você bateu ali no cara ali, passando ali numa moto, um carro, o cara desceu com raiva e tal, aquela coisa toda. E ao invés de você estar ali debatendo um pouco, ele fala assim, não, desculpa, bora ajeitar isso aí, né? Não quero briga, não quero. Vai relevando, né? Vai relevando as coisas, vai procurando combater o mal com o bem, né? Evitando coisas piores ali, porque se você for bater boca, se você for fazer coisas ali, que de repente ali no calor da emoção, você quer brigar, aquela coisa toda, você acaba partindo para mais para frente, uma coisa assim, que você não está nem pensando em fazer, você acaba fazendo besteira, né? Então precisamos ter esse amor mais no coração, essa vontade de perdoar os irmãos, porque quando você perdoa uma pessoa, não é aquela pessoa que está sendo perdoada, é você também. Porque a Bíblia fala que quando você perdoa um irmão, você está perdoando a si mesmo, porque se Deus é tão bom para nos perdoar, aí você analisa a sua vida, o tanto de coisa que a gente faz besteira, né? Tanta coisa que a gente faz errado. Deus nos perdoa, por que você não vai perdoar o outro? Não é assim? A justiça tem que ser feita, realmente, né? E Deus vai fazer justiça. Só que você precisa perdoar, você precisa ter paciência, calma, compaixão. E Deus, ele vai olhar para você de uma forma diferente e vai abençoar a sua vida grandemente, né? Essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração aqui para ler, né? E eu tenho certeza que os irmãos aí que acompanharam foram agraciados pela palavra, né? Deus tocou o coração de vocês. E mais para frente aí eu posso de repente explicar mais esse versículo aqui, né? Mas por hoje, né? Já vai ter o horário aqui. E eu agradeço, né, mais uma vez estar aqui nessa oportunidade de pregar a palavra do Senhor, né? E mais para frente, sábado, né? Se assim Deus nos permitir, nós estamos aqui de novo, né? A honra e glória do Senhor Jesus.